Quando vai tomar banho está frio demais, e assim você pode se preparar, porém você não pode impedir o frio de chegar, você não pode impedir a geada, você não pode impedir o frio extremo, você não pode impedir a neve, e se você quiser ver neve, você vai subir e é capaz que você veja se você subir a serra, e não há como impedir isso, irmãos. E essas mudanças, elas vão acontecer, e existem situações na nossa vida que vão acontecer. O Senhor diz assim: no mundo tereis aflições. Existem ciclos na nossa vida, ciclos de bênção, temporadas de prosperidade e temporadas de dificuldade. O Senhor criou esse sistema, por melhor, por mais bem que você esteja preparado, você vai enfrentar dificuldades, vai enfrentar estações complicadas na sua vida. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, nós vamos ler apenas esse texto, Gênesis 41, versículo 17. Aqui nós vamos ver uma mudança de estação avisada pelo Senhor, com o objetivo de que se preparem para o que virá. Diz assim: então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho vista outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. Amém, até aqui. Você conhece essa história, depois tem as espigas de milho também. Irmãos, aqui está falando, ele fala de prado, ele está falando de calmaria, de tempo de bonança, vacas gordas, bonitas, mas depois vem 7 vacas magras, tão feia, tão terrível, e comem as vacas gordas, e ele se atribula, porque ele não tem discernimento do sonho que ele teve da parte de Deus. Porém, José revela o significado a Faraó. 7 anos, uma estação de bênção, de prosperidade, e depois 7 anos, uma estação de escassez, de grandes dificuldades. Se entende que eles estavam vivendo um intermediário, um tempo tranquilo, mas não havia muita bonança, não havia muita prosperidade, e depois viria grandes dificuldades. Irmão, quando o Senhor avisa, é porque o Senhor tem um propósito. Muitas vezes o Senhor te avisa de algo, e sempre que o Senhor fará algo extraordinário, nós seremos avisados. Eu e você seremos avisados. Aquele que ora, aquele que busca a face do Senhor, o Senhor vai avisar, se prepara. A palavra do Senhor diz, Deus falando: porventura faria eu algo na terra de Abraão, pois eu vou dar essa terra a Abraão, e não o avisaria? O Senhor também diz: faria eu algo na terra e não avisaria os meus profetas? Você compreende? Porque Deus coloca homens como autoridade sobre a face da terra para representar a Deus. O Senhor outorga autoridade. Então, quando o Senhor vai tratar com o povo, quando o Senhor vai tratar com a terra, Ele vai avisar a autoridade delegada. Estamos juntos? Tem alguém que já está pensando assim: meu Deus, vai vir calamidade, Deus mostrou para o pastor. Não, não tem nada disso, é só uma mensagem que eu estou trazendo aqui. Amém? O Senhor não me falou de calamidade nem de bonança, está tudo normal. O Senhor me deu uma palavra. Amém, irmãos? Que eu senti os irmãos já assim: e agora?
E se fosse para ter calamidade primeiro, então, segundo essa palavra, viria um tempo de grande fartura. Amém, igreja? Aleluia. Faraó é avisado, irmãos, de que viria e que ele deveria se preparar, mas não lhe foi dado opção de impedir o andamento das coisas. Compreende? Vai acontecer. Olha só, tempo de abundância são duas dádivas de Deus para o homem, porém com data de validade. Esse tempo onde as coisas vai crescer, vai prosperar, vai avançar, eu coloquei como sendo duas dádivas de Deus, porém essas dádivas têm data de validade. Olha só, todos nós temos um tempo de vida e um tempo para realizar as missões na nossa vida. O ser humano, ele tem missões. A primeira estação da nossa vida é a estação da infância. Quando você nasce, irmão, é uma maravilha, você é cuidado. Agora, o detalhe desta estação, dessa primeira estação, é que nós estamos nas mãos de alguém. Tempo de infância não está nas nossas mãos. A nossa infância vai determinar uma adolescência, um tipo de adolescência, um tipo de juventude, adulto e velhice. Segundo os estudos, uma criança que lembra da sua tenra idade é porque ele teve uma boa infância. A pessoa que começa a lembrar, não lembro muito da minha infância, não consigo lembrar, provavelmente a sua infância não foi muito agradável. Isso aqui é ciência, é estudo. Eu lembro, irmãos, a partir dos meus 3 anos de idade, eu não tinha nem 3 anos ainda completo, eu lembro tudo, a partir daquilo. E quando eu falava para minha mãe, mãe, eu lembro quando nós morávamos lá em Curitibanos, ela falava, como é que tu vai lembrar, filho? Tu não tinha nem 3 anos ainda. Eu falei, eu lembro, mãe. A mãe tinha uma colcha assim, no seu quarto tinha luz fluorescente, e ela começou, hã? Sabe por quê? Porque eu tive uma mãe maravilhosa. Aleluia! Obrigado, mãe. Uma mãe maravilhosa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esses dias eu conversava com a doutora Luísa sobre a mãe de Sansão. A mamãe de Sansão, ela recebe instruções. E o Sansão tem uma juventude toda atrapalhada, toda errada. Eu fiquei pensando, eu acho que essa mamãe errou com Sansão em algum ponto. Mas eu voltei a meditar naquele assunto e voltei a meditar naquilo. Mamãe de Sansão, por que Sansão brinca com as coisas? Parece que Sansão é... Eu não quero falar muito duro aqui, porque no céu eu vou me encontrar com Sansão, irmãos. E aí eu chego lá e vou, tu pregou assim de mim lá... Não é para falar mal dos outros, eu falar em cima do público, falar mal de Sansão, irmãos. Mas assim ele falhou demais assim com a Dalila, e ele entregava o ouro, brincando com um segredo, e depois ele entregou o ouro assim em seguida, irmãos. E aí eu fico pensando, mas a mãe de Sansão deve ter errado. E eu fiquei pensando nisso, porque o menino não foi bem educado. Mas não. A mamãe de Sansão ensinou bem o caminho para ele. A mamãe de Sansão ensinou bem o caminho, mas é que nós, o ser humano, nós temos uma mente muito dura, uma cerviz dura, existe dentro de nós uma rebelião dentro de nós que vem pelo DNA contaminado, nascemos em pecado, diz a palavra do Senhor. Mas lá no final, quando Sansão está com os seus olhos vazados, preso, amarrado àquela coluna do templo do Deus inimigo, ele
volta a se lembrar do Deus que ele serve, a palavra que foi ministrada ao seu coração, presta atenção, a palavra que a sua mãe ministrou ao seu coração: você é um nazireu, seu cabelo não será cortado, você não beberá bebida forte. Você compreende? Os ensinamentos da mamãe começam a vir à mente de Sansão. E ele começa então a entrar em arrependimento e a dizer: por que eu não ouvi a mamãe? E ele começa a pedir perdão, se arrepende. E a palavra diz que os seus cabelos estavam outra vez crescendo. Deus é maravilhoso. Nós cantamos nessa manhã: tua beleza incomparável é. A beleza, o amor de Deus é incomparável. Em 1 Coríntios 13 fala: Deus não guarda rancor, Deus não tem inveja, Deus não suspeita mal, Deus ama, Ele é amor. E mesmo Sansão tendo jogado tudo fora, o amor de Deus permanece. E quando Sansão começa a clamar, ele diz: Senhor, só mais uma vez, me dá força só mais uma vez. E a palavra diz que ali ele derrubou aquela coluna, o templo caiu, e na sua morte ele matou mais inimigos do que em toda a sua vida. Ali ficou comprovado os conselhos da mamãe. A mamãe foi sim fiel ao Senhor. Amado papai e mamãe que está aqui, a infância, essa primeira estação, depende de você. Não depende do teu filho, depende de você. Aquilo que você ensinar, aquilo que você passar, é isso que o seu filho se tornará. Não tinha como eu ser um bêbado, não tinha como eu ser um drogado, não tinha como eu ser um bandido, só tinha como eu ser um homem de Deus. Compreende essa palavra, amado? Aleluia. Na adolescência, essa estação é a estação das indagações, suas buscas. A juventude, você procura profissão, casamento. Eu estou só acelerando porque não há tempo, irmãos. Casamento sério, irmão, presta atenção. A decisão mais importante da tua vida depois de aceitar Jesus é com quem você vai casar. Se você casar bem, serás feliz. Se você casar mal, serás um atribulado. Atribulado. Porque independente se tiver muita riqueza ou se tiver pobreza, se tiver muita saúde ou se tiver enfermidade, se tiver muitas alegrias ou muitas tristezas, se estiver bem casado, estarás firmado, estarás seguro. Mas se você estiver mal casado, se tiver muita riqueza, não importa, a vida é uma desgraça. Se está mal casado, tem muita saúde, mas a vida é uma desgraça. A palavra do Senhor diz que é melhor morar numa choupana, numa palhoça, do que morar numa casa ampla com uma mulher rixosa. Irmão, mulher rixosa, sangue de Jesus. Que você entra na casa, tira o sapato. Aí você tira, põe ali, vai deixar aí? Não tem lugar. Aí você tira a meia, que chulé, e vai. Nossa. Marido mandrião, eita, levanta de manhã, cadê? O homem está dormindo e vai dormindo o dia inteiro, e não acontece. A mulher... Então, adolescentes que estão aqui, presta bem atenção com quem você vai casar. Eu não posso falar muito hoje. Quando adulto, é a família e velhice. São as nossas missões, irmãos. Nós temos missões a cumprir no decorrer das nossas 4 estações.
missões a serem cumpridas. O detalhe é que muitas vezes nós estamos vivendo sem atentarmos para o tempo. Tem gente que casa tarde. Eu casei tarde, a minha esposa sábia casou cedo. Eu casei com 27 e ela com 16. Que sabedoria da minha esposa. Casou cedo, e eu sempre digo assim, como é que pode? Ela, uma mocinha, 16 anos, tão bonita e tão inteligente, me escolheu para casar. Irmãos, tem gente que casa muito tarde, pensa que tem muito tempo. Vou ter filho depois, aí vai passando, quando vê está velho para ter filho, e aí vai. Irmãos, nós temos um tempo para todas as coisas, há tempo determinado, e tem aqueles que querem casar cedo demais também. Irmãos, tudo é um tempo, há missões a serem cumpridas no decorrer da nossa vida, e nós achamos que as vacas gordas são para sempre, e não são. Irmãos, as vacas gordas da nossa saúde têm um tempo, e quando você tem força, você faz, e a força não diz respeito somente ao teu físico, mas à tua mente. Quando você é jovem, você tem força em tudo, mas isso tem uma data de validade, e você deve aproveitar a tua juventude para se preparar para o tempo das vacas magras. Quando eu trabalhava, irmãos, de pedreiro, às vezes nós estávamos fazendo um prédio, 2, 3 andares, às vezes 4, eu subia com o saco de rejunte, ou com os baldes de areia, de brita, correndo, literalmente correndo, porque eu estava ganhando por dia, o meu era produzir, pegava aqueles baldes, subia correndo, 3, 4 pisos, e descia correndo, e levava a caixa de mármore, força, muita força. Hoje, para levantar da cama, ui, que frio, meu Deus, quando é que eu sentia frio na minha vida? Não sentia frio coisa nenhuma. Irmãos, eu deitava na hora do almoço para dormir, do lado de um gerador de luz, ligado a aquele barulhão, colocava um papelão no chão, literalmente um papelão, deitava e dormia ali mais sossegado, não levantava, não tinha dor nenhuma. Hoje tem colchãozinho ortopédico, coisa mais linda. Tem mais alguém que está como eu? As vacas gordas da nossa saúde já passou. Já passou. E a gente fica dizendo assim, amanhã minha saúde vai estar melhor. Vai nada, irmãos. Não vou fazer academia, pode fazer, dar uma melhoradinha, mas nunca mais vai ser o garotão de 20 anos. Já era. As vacas gordas vão passar. E você precisa ter isso, as estações da tua vida, sim, vão chegar. Não existe nada que você possa fazer para impedir. Não há. Pode orar, ai Jesus, eu quero ficar jovem eternamente. Pode jejuar, vou proclamar um jejum de 40 dias, não vou envelhecer mais. Vai envelhecer. Estamos acompanhando, irmãos? Irmãos, muitas vezes a gente pensa, amanhã vai ser melhor, amanhã eu vou estar bem preparado, amanhã eu vou ter a minha casa, amanhã eu vou ter o meu negócio. Irmão, só vai ter o teu negócio, só vai ter a tua casa, só vai estar melhor dependendo do que você está fazendo hoje. O que eu estou fazendo hoje está definindo o meu amanhã. Então aí eu pergunto para você, o que nós estamos fazendo hoje para que o nosso amanhã seja melhor? O que nós estamos fazendo nesta estação que estamos agora, para que a próxima estação estejamos preparados, porque talvez não seja melhor, mas para que estejamos preparados. Como nós olhamos nesse quadro ali, eu já estou nessa parte laranja. Irmãos, já estou nessa parte laranja ali. Já estou em decadência. Aí você olha, não, olha o pastor, porque você olha assim por fora, irmão. Você olha por fora e diz, pastor está, né, comecinho de verão. Nada de comecinho, irmão, já é final de verão.
porque por dentro já estou velho. É só a casca, irmãos. Eu é que sei o que eu sinto por dentro, uns negócios que eu fico, meu Deus, o que é isso? Será que eu estou com as veias entupidas? Fico pensando. Irmãos, vai chegar essa estação. E aí ali tem até um azulzinho lá no último, né? Azulzinho, coisa linda. É céu, irmãos. Olha lá, a estrela cadente, ó, tá em decadência, irmão. Quando fala para minha mãe assim, vamos no culto da melhor idade, ela fala, melhor idade? Quem que inventou esse nome? É uma luta, irmãos. É uma luta. E tudo o que a gente pode fazer para isso é nos preparar para enfrentar. Agora, do mesmo jeito que há estações que vão acontecer sim ou sim, há estações que nós podemos provocar a mudança. E eu vou contar a história rápido aqui, não vou nem ler a Bíblia, de um moço que provoca uma mudança de estação. A palavra conta a história de um pai que tem 2 filhos e o mais moço chega para o pai e diz assim, pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. E, nesse momento ele provoca uma mudança de estação. Ele vivia numa estação como filho do fazendeiro rico, amado do pai, amado da mamãe, aonde tudo que ele quer ele tem funcionários empregados ao seu dispor. Porém, esse jovem, ele não consegue perceber a estação que ele está vivendo, como nós não percebemos as estações que estamos vivendo. Quando a gente está no final, a gente olha para trás e percebe, passei essa, não tem mais nenhuma depois. A gente consegue perceber, mas quando você é jovem, muitas vezes você não percebe. E esse moço está numa estação tão maravilhosa, mas ele chega e ele quebra aquela estação, quando ele diz, pai, dá-me a parte da minha fazenda, o que me pertence. Aquele momento, ele quebrou uma estação e inicia uma próxima estação. E nessa estação, há um desdobramento de coisas, de situações tão rápidas. A palavra diz que ele entra numa estação de gastar. Coisa mais linda que tem. Gastar. Juntar é difícil, guardar é difícil, gastar é gostoso, irmão. Mas é bom demais. Quer ver quando você tem vintão no bolso e compra um lanche? Vou gastar o meu vintão. Eita, estou brincando com vocês. Irmãos, esse moço entra nessa estação de gastar, e a palavra diz que gastou displicentemente, sem se preocupar. Sabe, ele entrou naquela estação de viver a vida como se não houvesse amanhã. E hoje, quando a gente vê a vida de algumas pessoas, e eles até escrevem isso e falam sobre isso, viver como se não houvesse amanhã. A vida é agora. Quer viver bem? Aproveita o agora. É o que eles falam, como se não houvesse amanhã. E quando ele está nessa de gastar todos os seus bens, gastar todo o seu dinheiro, a palavra diz, e havendo gastado tudo, veio grande fome sobre aquela terra. Ou seja, estava preparado uma mudança de estação naquela região, e esse jovem, por estar afastado de Deus, não sabe o que vai acontecer, e ele gastou tudo exatamente no momento crítico. Não sei se você já parou para pensar, mas isso deve ter acontecido com você. Poxa, mas bem agora que eu perdi o meu emprego, quebrou o carro. Bem agora que eu perdi o meu emprego, a minha filha ficou doente. Bem agora, pois é, mas quando você tinha trabalho, quando você tinha recurso, não fez nenhuma reserva para o dia da dificuldade.
Poxa, mas bem agora que eu estou sem seguro, bateu o carro. Pois é, mas quando você tinha condições, você não fez. Você está entendendo? Se você está vivendo um tempo de calmaria, se prepare para o tempo de dificuldade. Esteja preparado para aquele momento. Esses dias um irmão me visitou e ele falou assim: pastor, estou desempregado desde novembro. E eu me assustei, falei: irmãos, que luta. Ele falou: não, mas tranquilo, pastor, eu tinha reserva. Eu olhei: existe esse tipo de gente? Fiquei impressionado. Ele falou: pastor, eu tenho reserva. Falei: não se preocupa comigo, está tudo certo. E ele falou: no tempo das vacas gordas, eu guardei para este momento. E já estou buscando, vai vir um serviço bom. Irmão, reserva. Estamos juntos? A palavra corta para lá e corta para cá. É uma espada, irmão. Amém? O moço, quando está sem nada, há uma mudança de estação. Ele tinha provocado uma e agora vem uma mudança de estação que era independente do que ele fizesse. E agora ele entra numa sequência de loucura, irmãos, porque aí a palavra diz que ele começou a passar necessidades. E alguém diz assim: estava no fundo do poço. Estava não, estava passando necessidades. Procura um emprego. Você vê como ele vai baixando? Agora, de filho de fazendeiro, de dono de terra, de dono de gado, agora ele é empregado, e empregado raso, e ele vai ter que cuidar de porcos. E a pessoa diz: estava no fundo do poço. Não, ainda não. Ainda não. Por quê? Uma mudança de estação. Ele provocou uma mudança de estação. Todas as consequências dentro de cada estação vai acontecer, sejam positivas ou negativas. E agora, quando esse homem está lá cuidando de porcos, ele deseja comer as bolotas que os porcos comiam. E aí você diz assim: agora sim ele estava no fundo do poço. Ainda não. Ainda não. Ainda não era o final. Ele está lá olhando para aquela lavagem e deseja comer, mas ainda não é o fundo do poço. O fundo do poço é a última frase do texto, porque diz assim: e ninguém lhe dava nada. O fundo do poço é quando ninguém te dá mais nada. Ele estava na posição de filho amado, filho do fazendeiro. E ele chega e diz: pai, me dá a parte que me pertence. E o pai diz: tá, é teu, livre-arbítrio, tá. E ele passa todo o ciclo. E quando ele chega no final do ciclo, o final do ciclo é: ninguém lhe dava nada. Primeiro, como filho, o pai lhe dava, os empregados lhe davam, a mamãe, até os amigos lhe dariam o que ele pedisse, porque ele era o cara. Mas ele provoca uma mudança de estação negativa na sua vida. E o fundo do poço é lá embaixo. E eu quero aqui abrir um parênteses para explicar algo para você. Sabe por quê que o drogado permanece drogado? Por quê que o andarilho permanece sendo andarilho, o mendigo? Por que esse bêbado de rua permanece sendo bêbado de rua? Porque há quem lhe dê as bolotas que pertencem aos porcos. Há pessoas que sustentam o seu vício. Se o dono daqueles porcos tivesse olhado para aquele jovem e dito assim: pode comer, se você quer, come, pode comer, eu dou para você. Mas não, nem as bolotas o dono permitiu ele comer. Ninguém lhe dava nada, ele queria comer. Não pode, isso aí é dos porcos, cara, não é teu não. E aqui que está o problema. Muitas vezes tem gente dentro da igreja sustentando
o andarilho, o mendigo, o bêbado, o drogado com as bolotas. Aí você diz: não, eu dou para ele um cafezinho quente, eu dou para ele um lanchinho, eu dou para ele uma ofertinha. Não, isso são bolotas. Você não foi chamado para dar bolotas de porcos para as pessoas, você foi chamado para dar o maná celestial. Enquanto você ficar dando, enquanto estiverem alimentando essa gente, eles continuam comendo as bolotas de porcos, porque há neles uma arrogância. Presta atenção. Todo drogado, andarilho, morador de rua, há neles arrogância. Ô pastor, como que é isso? Quer ver só? Esse jovem, ele era arrogante, ingrato. Ele vivia numa estação maravilhosa, mas pela sua ingratidão, curiosidade pelas coisas do mundo, ele se torna rebelde contra o seu pai e diz: me dá o que me pertence. Ele é arrogante, eu tenho direito, me dá. Você já percebeu como todo morador de rua é arrogante? Aí você diz: não, todo morador de rua, todo pedinte é arrogante. Ele vem e diz assim: você tem um dinheirinho, é para comida. Aí você diz: não tenho. Ah, tem. Ele te xinga, porque ele acha que ele tem o direito, ele acha que você é obrigado a dar. Diga para ele: não vou te dar nada hoje. Ele vai te xingar, ele vai te amaldiçoar, porque ele acha que você tem a obrigação. A mesma arrogância que estava lá, que fez com que o jovem rico fizesse uma mudança de estação na sua vida, agora, lá no final, lhe está impedindo de fazer uma outra mudança. Por quê? Porque a força que te move para o mal não é a força que te move para o bem. São duas forças totalmente diferentes. A força que te move para o mal não é a força que te move para o bem. Esse moço, ele poderia ter tomado a decisão de arrepender-se quando ele gastou tudo. Não tem mais de recurso, não tem mais dinheiro. Ele poderia dizer: vou voltar para o meu pai, mas não. Arrogância, orgulho. Vou voltar lá, pedir pinico para o velho? Não, eu não. Ele prefere passar necessidades. Quando está passando necessidades, ele poderia pensar: lá na casa do meu pai tem abundância. Não, mas ele é arrogante, a arrogância permanece dentro dele. Ele está passando necessidade, mas permanece arrogante. Agora ele vai trabalhar de empregado. Ele poderia pensar: poxa, mas lá na casa do meu pai eu era o filho do dono. Mas a arrogância o mantém ali. Quando ele está cuidando dos porcos, ele poderia, porque você lê e você acha: aconteceu tudo em 15 minutos. Não sabemos quantos anos. Não sabemos quantos anos. Porque o pai esperava ansioso. E de um dia para o outro, meu irmão, não é assim. O pai esperou tempo. E esse filho, quanto tempo para gastar tudo? As estações que ele foi vivendo lhe davam um tempo de arrependimento e de pensamento, voltar. Quando ele começa a desejar a comida dos porcos, ele poderia pensar: vou voltar para casa, mas não. Arrogância. Ele só decide voltar quando ninguém lhe dá mais nada. Sabe quando que o mendigo, o bêbado, o drogado vai decidir mudar? Quando ninguém lhe der mais nada. Eu fui chamado por um senhor alta patente da Marinha para orar pelo filho dele. E quando eu cheguei, o pai me chamou, uma pessoa extremamente educada, falou: pastor, me ajuda com meu filho. Ele agora engravidou a moça, não quer ficar com a moça, nasceu a criança, só quer saber de drogas. Eu falei: não, vamos conversar com o moço, vamos orar.
E eu entrei no quarto dele. Irmãos, uma mansão, melhores carros, tudo que você imaginar de bom, aquele moço tinha. Aí eu sentei, o moço já, o avesso do pai, arrogante, linguagem horrorosa, fala, mano, o que tu quer? Sabe, totalmente diferente. Eu falei, ô meu filho, eu vim conversar contigo, teu pai pediu para eu falar com você, você agora tem uma criança, agora você é um pai de família. Pastor, para com esse papo, para com isso aí, velho, tá doido? Quando eu tiver assim, doente aqui na cama, velho, quando eu tiver aqui, ó, que eu não consegui mais me levantar, e aí meu pai te chamar de novo, aí tu ora por mim, para o teu Jesus me curar, sacou? E eu saí dali, e o pai, e aí pastor, como é que foi? Eu falei, oh, vamos orar, meu irmão. O que eu ia dizer para ele? Já há no coração do rebelde, quando eu não tiver mais jeito, aquele moço já sabia, ele já conversou, quando eu não tiver mais jeito, aí vem aqui, mas agora não, agora eu vou viver. Está acompanhando? E aí vem ao coração desse moço, quando ninguém mais lhe dá nada, aí ele caiu em si. A palavra diz, e voltando em si, disse, na casa de meu pai, até os jornaleiros têm pão, e eu aqui desejando comida de porcos e ninguém me dá. Jornaleiro é o diarista, é aquela pessoa que chega na beira da fazenda e tem serviço hoje? É um miserável. Tem serviço hoje? E o fazendeiro diz, hoje não tem, ou diz, hoje tem. Se tem, tem comida, se não tem, não tem. Ele diz, mas até o jornaleiro sempre tem comida, e eu aqui pereço de fome. Ali ele caiu em si. Ele poderia ter caído em si antes, mas ele preferiu chegar lá embaixo. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, porque ela trata de salvação, ela trata de família e ela trata de negócios. A mesma palavra que eu estou ministrando para a salvação é para a tua família e é para o teu negócio. Dentro das estações, dentro das etapas que você está enfrentando, existem chances de você colocar as coisas no prumo. É como aquela pessoa que fica sem gasolina, e eu estou falando para mim mesmo, ficou sem gasolina, aí liga, oh, não pode, me arruma 10, me arruma 20, aí você consegue dinheiro para pôr gasolina. Mas é incrível que você sabe que não tem gasolina dentro do teu carro para chegar em tal lugar, mas você diz, mas eu vou, vai que dá. E aí você está no meio da estrada, fica sem gasolina. Por que você não pediu antes? Por que você não pediu ajuda antes? Por que você não pediu socorro antes? Aí depois vai pedir, depois que... Para o teu negócio, para a tua família e para a tua salvação. Veja só, ele caiu em si. Quando ele caiu em si, significa veio uma força, um pensamento que não era aquela primeira. E aí ele diz, levantar-me-ei. E quando ele se levanta, a palavra diz, levantar-me-ei. E foi ter com o seu pai. Aqui ele começou a quebrar um ciclo e mudar a estação novamente. E quando ele chega na casa do seu pai, acontece algo que me chamou a atenção. Porque quando ele está ali no meio, no buraco, no fundo do poço, ele diz assim, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus jornaleiros. E aí ele levanta e vai, mudança de ciclo. Quando ele chega no pai, o pai corre ao seu encontro, o abraça, e ele diz, pai, pequei contra ti e contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, ponto. Ele esqueceu do restante. Porque aí o pai diz assim, traz um vestido, ah, que glória,
traz um anel, traz uma sandália, mata o bezerro gordo, faz uma festa. E a festa acontece. Mas o vestido, a sandália e o anel de autoridade, o boi gordo, a festa, não mudam o coração desse jovem. Porque tudo isso ele já tinha. Ele já tinha vestido bonito, ele já tinha calçado bonito, ele já tinha o anel na sua mão, e ele já tinha o boi gordo e a festa quando ele quisesse. Você conhece a história. E aí você diz, estava tudo resolvido. Não, tudo que ele gastou, tudo que ele perdeu, tudo que ele jogou fora, conquista do seu pai, não dele. Tudo isso não voltou com ele. Tudo isso ele perdeu. Haverá agora um novo tempo para reconquistar essas coisas. Porque quando nós pregamos isso, aquela pessoa que se afastou do Senhor, aquela pessoa que rejeitou o Senhor, que foi para o mundo, que aprontou, que fez, aí ele volta, vou receber o anel, recebe tudo, mas a riqueza que te pertencia, você gastou. E o detalhe, o que muda a vida desse jovem são as últimas palavras que infelizmente nós não encontramos no texto. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Porque enquanto você não for um jornaleiro, você não vai aprender a distinguir as estações. Aqueles que trabalhavam diário sabiam o quão importante era ir lá tirar o leite da vaca, porque de lá vinha o seu sustento. Aqueles que trabalhavam diariamente sabiam o quão importante era lá cortar o pasto, preparar o feno. Eles sabiam consertar a cerca, eles sabiam o quão importante era o trabalho. Mas quando você tem tudo de mão beijada, você não sabe o quão importante é o trabalho. E aí eu vejo, às vezes, algumas pessoas dentro da igreja, e eu vou dar aqui um testemunho para você. Um jovem me falou assim, pastor, eu trabalhava na empresa tal, que produz cerâmicas. Porque eu perguntei para ele, por que você saiu de lá? Uma empresa multinacional. Ele falou, não, o meu serviço, pastor, era colar a orelhinha da caneca, da cerâmica. Vem lá a orelhinha, cola, vem a esteira passando com aqueles canecos de cerâmica e você cola a orelhinha. E aí nós tínhamos uma meta. E como eu era rápido, pastor, quando dava 15 para as 11, máximo 11 horas, eu já tinha completado a meta. Aí eu cruzava o braço e ficava de boa. Aí o meu supervisor chegou e falou para mim assim, por que você está parado, mano? Não, porque eu já completei a meta, já cobri a meta. Mas o supervisor, não, a meta é o mínimo que você tem que fazer. Mas você pode continuar, mas e se eu fizer devagar daí? O cara falou, mas aí é você, meu filho, mas o certo é você produzir, a empresa está te dando trabalho. Sim, mas daí eu vou produzir um monte, e daí o pessoal da tarde, o pessoal que vai trabalhar no turno da tarde, daí eu já produzi um monte, e a empresa fica rica e eu não. E o cara, não, mano, não faz isso. As câmeras estão te vendo, você vai ganhar conta desse jeito. Pode me mandar embora já. Eu vou ficar produzindo, não me deu uma meta? Você está entendendo? Eu falei, rapaz, tu fez isso? E ele contando como se fosse algo. Eu falei, meu Deus, será que eu estou ouvindo? Pastor, eu preciso de um emprego, pastor. Eu falei, cara, vamos orar, mas muita coisa tem que mudar na tua vida, mas nós vamos orar. A gente orou, ele ganhou um emprego bom, irmãos, mais um emprego bom. Agora o emprego dele era montar gaveta de imóveis. De repente ele chegou, passou lá uns 6, 7 meses e veio, pastor, vou pedir a conta, porque eu tinha falado para ele antes, se você pedir a conta, você tem que falar comigo. Você veio pedir emprego, agora não pode sair assim, vem falar comigo. Aí ele veio, eu vou pedir a conta. Eu falei, mas por quê? Eu, não, pastor, porque tem um cara lá, que sexta-feira, depois do almoço, já não vai trabalhar. Aí segunda não aparece só terça depois do meio-dia.
Eu falei, e atrapalha o teu salário? Não, não atrapalha, mas atrapalha a produção da equipe. Eu falei, sim, mas e você é prejudicado por causa disso? Você ganha menos? O que acontece? Não, comigo não acontece, mas não é, tá louco, não é justo, né, pastor? Eu fico lá até 6 da tarde, e segunda cedo eu estou lá e o cara aparece só até essa. Eu falei, mano, mas isso não tem nada a ver contigo, você está ganhando bem. Não, mas não dá, pastor, não dá. Eu falei, pá, não vai sair. Não vai sair. Tu só sai, meu filho, se tu achar outro serviço. Tá bom, pastor, mas não deu 15 dias, ele saiu rebelde. E aí veio, pastor, eu saí, não aguentei mais, não aguentei. E me deu um estalo. Eu falei, mano, você saiu, foi por causa do cara que não vai. Claro, né, pastor? Só eu lá trabalhando, o cara não aparece. Eu falei, mas quem que é esse cara, mano? Eu falei, o filho do dono. Aí a outra irmã, que eu levava a cesta básica, ajudava e orando para ela ganhar achar um trabalho bom, recebeu um convite para ser sócia, para fazer toca, aquelas toquinhas da Espido. Tinha que fazer 5.000 toquinhas por dia, ia ganhar bem, ela ia ganhar uns 5.000 por mês. Aí a outra pessoa, a sócia, né, entrou com todo o maquinário e de vez em quando ia lá costurar também. Mas não deu 2 meses, a irmã veio, pastor, eu vou sair, não aguento mais essa sociedade. Eu falei, que sociedade? Não, pastor, eu fico lá costurando. E a minha sócia sai lá para fora com cigarrinho. E eu lá ralando. Daqui a pouco ela olha para mim, estou indo no shopping, daqui a pouco eu volto. Vai para o shopping com o carrão. Eu falei, sim, minha irmã, mas você é empregada. Não, nós somos sócia. Eu falei, minha filha, você é sócia do seguinte jeito, ela entrou com o maquinário, com o capital, com o contato, você é a que costura. Será que você não entende? Aí, pastor, não tem nada a ver, porque eu acho que é injusto. Eu vou sair. Eu falei, faz o que você quiser, que eu estou por aqui, ó. Com tamanha arrogância. Você olha para uma pessoa dessa, parece humilde falando, pastor, mas é arrogante, ingrata, ignorante. Irmão, nunca mais, nem esse moço, nem essa irmã, acharam um serviço que preste. Continuam passando necessidade feio. E alguém diz assim, pastor, cadê a fulana, cadê o fulano? Não fazem parte deste rebanho de ovelhas, são cabritos que estão longe. Glória a Deus. O que você está fazendo? Você pode provocar uma mudança de estação. Lembre-se, todas as tuas atitudes provocam mudança de estação na sua vida, seja para o bem ou para o mal. E não é acontecer uma coisa, vai acontecer uma sequência de fatos. Ou você vai degraus acima, ou degraus abaixo. Toda a tua atitude, tomou a decisão de fazer a faculdade, está subindo, dificuldade. Tomou a decisão de abandonar a faculdade, facilidades, para baixo, facilidade, é morro abaixo. Para fazer a faculdade, trabalhou o dia inteiro, tem que ir para a faculdade, subir, canseira. Parou de fazer a faculdade, chega em casa, vou assistir Netflix, vai ser coisa linda, coisa boa, para baixo. Lá na frente, quando as vacas magras chegarem, você vai olhar para o teu amigo que permaneceu fazendo a faculdade, está de pé, está firme, tem comida na casa, está sustentando a sua família, e você aqui, me ajuda, me dá uma cestinha, me ajuda a pagar o aluguelzinho. Eita glória! Deus é lindo, Deus está falando bonito hoje, né? Amém? E eu vou falar da última pessoa dessa nossa palavra aqui, que quebrou um ciclo e mudou uma estação. O nome dele é Jesus Cristo. Nós estávamos condenados ao inferno eterno.
Mas o Senhor Jesus disse: eu vou mudar a estação. Eu vou mudar esta estação. E ele toma a decisão de se despir da sua glória, porque ele precisava vencer o diabo como homem, não como Deus. O Senhor Jesus não venceu o diabo como Deus, venceu o diabo como homem, porque foi o homem que foi derrotado pelo diabo. E presta atenção, o homem Jesus venceu o diabo. Quando ele toma a decisão e ele nasce na manjedoura, ali já começou toda a sua luta, já perseguição de morte, e ele vem, ele é atacado de todos os lados, desde o começo. Mas na cruz do Calvário, ali mudou por completo a estação. E nós estamos vivendo agora a estação da graça de Deus, a estação do sangue derramado, perdão de pecados. E quando fala isso, está falando novamente salvação, família e negócios. Nós estamos vivendo o tempo de prosperar. Estamos vivendo o tempo de avançar, de crescer como família, de crescer como igreja e de crescer nos negócios. Se o nosso tripé, corpo, alma e espírito, estiverem alinhados com a vontade de Deus Pai, viveremos, comeremos o melhor desta terra. Eu te convido a estar de pé. Aleluia. Aleluia. Essa estação maravilhosa que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário está à nossa disposição, irmãos. Mas tem pessoas que estão optando por deixar o Senhor de lado e dizer: não, eu vivo a minha vida. Mas quando você diz: eu quero o Senhor, você vai ser abençoado. O bom Janderson, quantos metros a sua casa lá, meu filho, que você me falou aquele dia? De área construída. Você já pensou uma casa de 740 metros de área construída? A nossa igreja tem 656 metros quadrados de área construída. Sabe o que é isso? É olhar para o Senhor e dizer: o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu Redentor. Não dependo de mim, eu dependo do Senhor. Quando o dono da casa foi falar com o irmão Jandes, falou: me fala de você, falou: não vou falar, eu vou falar do que Deus fez na minha vida. Ué, tu vai alugar uma casa e vai falar para o cara do que Deus fez na tua vida? O camarada escutou e falou: é para você que eu vou alugar, e nunca mais tu vai sair dessa casa. Você está entendendo, irmão? Coloca Deus, a tua dependência de Deus, obediência a Deus, e ora dizendo: Pai, ensina-me a ser como um dos teus jornaleiros. Sabe, ensina-me a ser um trabalhador da tua obra. Diga assim: trabalhador da tua obra. Aleluia. Todas as vezes que você trabalha na obra do Senhor, os céus se abrem. Um dia eu viajava com um irmão que ele estava muito angustiado, estava dando tudo errado, os clientes não ligavam, os clientes não apareciam. Eu falei para ele assim: vamos fazer uma viagem comigo? Daí ele: pastor, mas eu tenho que trabalhar. Eu falei: não está dando nada, cara. Tu falou que os clientes não estão vindo. Mas se chegar algum, eu falei: deixa, mano. Eu tive que forçar a barra com ele. Eu falei: tá bom, então eu vou com o senhor. E ele foi viajar comigo. E nós visitamos alguns irmãos, entregamos cesta básica para outro, oramos por outro, e à noite fizemos um culto. E no outro dia ele chegou e falou: pastor, meu celular está coalhado de chamada de clientes. Eu falei: é só ligar agora, filho. Tira um tempo para o teu pai, tira um tempo para o teu Deus, tira um tempo para andar com Ele, e você vai ver a glória do Senhor sendo derramada
Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu quero convidar o Ministério da Santa Ceia para estar se preparando. Tudo que Jesus conquistou na cruz,